Oi, pessoal, bom dia novamente. Descansaram um pouquinho ou não, né? Tiveram algumas aulas entre essas nossas duas aulas, entre essa nossa aula de início e agora finalizando a quarta-feira, né? Bom, nós começamos o dia de hoje trabalhando com a segunda geração romântica. Agora a gente vai trabalhar com a terceira geração romântica. O que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando o romantismo e estamos estudando a poesia, né? E a poesia se subdivide em 3 gerações. É muito importante que vocês observem o contexto político, social, desse Brasil do século XIX, para pensar também essas 3 gerações, tá? E aí nós vimos a primeira geração influenciada por uma proposta de independência política, né? Que vai ser configurada pela independência, né? Em 22, nós vimos isso, e aí toda a primeira geração vai ser influenciada por esse espírito de construção de uma identidade nacional, com com uma perspectiva indianista, nacionalista, também nativista, mais nacionalista que nativista, mas também nativista, né? E de retratar uma natureza, né? Que seja metonímia aí da nossa fauna, da nossa flora. Bom, tudo isso nós vimos na primeira geração. Aí hoje começamos a trabalhar com a segunda geração e vimos que a segunda geração, ela é uma geração que se fecha, né? Que se fecha numa perspectiva mais intimista, subjetiva, mais sentimentalista, né? Mais intensa, né? E tão mais intensa, tão mais subjetiva, tão mais sentimentalista, que vai ser inclusive chamada de ultra romântica, porque ela é ultra sentimental, ultra idealizada, né? Agora a gente vai partir para uma geração que ocorre mais para o final, né, meados para o final do século, então aí por volta de 60, 70, né, dos anos 60, 70 do século XIX, as publicações são mais para esse final, né, e em que Brasil nós estamos? Num Brasil já preocupado em buscar a República, né? E a libertação de pessoas que estão escravizadas nesse contexto, né? Então, os movimentos abolicionistas e os movimentos pró-república já iniciaram e a literatura vai refletir isso, certo? Esse contexto já é um contexto influenciado por um escritor europeu chamado Victor Hugo, que vocês devem conhecer, que é um escritor também preocupado com questões humanitárias, com a causa dos oprimidos, né, com justiça. Vocês já devem ter ouvido falar numa obra chamada Os Miseráveis, né, do Victor Hugo, né, que é uma obra bem famosa e bem importante, né, que marca aí essa preocupação com as questões relativas aos mais desfavorecidos, né? Então, tem toda uma perspectiva de mundo ocidental e também aqui de busca de mais justiça social. Os nossos poetas também vão falar sobre isso, certo? Nessa terceira geração. Então, vamos dar uma olhadinha nisso?
Bom, estamos então falando sobre a terceira geração romântica, né, que é chamada de condoreira. Chamamos também de condoreirismo, né, ou de geração liberal ou geração social. Por quê? Porque é uma geração mais preocupada, né, com questão da justiça social, tá? E liberal numa perspectiva bastante humanitária, né? Ok? Bom, por que condor? Por que condor? Por que nós chamamos essa geração de condoreirismo? O nome da corrente, condoreirismo, associa-se ao condor ou a outras aves, como a águia, o falcão e o albatroz, que foram tomadas como símbolo dessa geração de poetas com preocupações sociais. Por quê, né, gente? A gente tem uma perspectiva aí mais intimista, mais fechada, mais egocêntrica da segunda geração romântica, que começa a abrir e voar. Né? Dessa perspectiva mais intimista, mais fechada, para questões mais coletivas, para questões mais sociais. Então, por isso, chamar de condoreirismo, né? O condor é a representação dessa perspectiva de alçar voo. Alçar voo e poder enxergar o outro, alçar voo e poder enxergar tudo que está à minha volta, né? Então, os poetas poderem ter uma visão mais ampla da realidade, não só uma visão íntima da realidade, não só uma visão subjetiva da realidade, egocêntrica da realidade, mas uma visão mais ampla, mais alta. E por isso o condor é o símbolo dessa terceira geração. O condor é um pássaro dos Alpes, né? Um pássaro que voa muito alto, e como voa alto, tem a possibilidade de enxergar mais o todo, né? Então vamos lá. Essa escolha remete à identificação do voo destas aves como a capacidade de enxergar a grande distância. Os poetas condoreiros supunham ser eles também dotados dessa capacidade de olhar a sociedade como num voo, capaz de enxergar os problemas que afligem a todos e não só a mim. Por isso, tinham um compromisso de orientar os homens que não possuíam a mesma visão para os caminhos da justiça e da liberdade. Vocês vão perceber isso, inclusive, na própria linguagem trabalhada por esses poetas, porque é uma linguagem de convencimento. Embora não sejam, né, textos panfletários, não são textos panfletários, em prol da justiça, mas são textos que vão se utilizar de uma oratória mais imponente, mais forte, mais intensa, para tratar de temas sociais, de temas que interessam a todos, tá? E por isso essa representação aí do condor, tá? Bom, então a terceira geração romântica, ela tem como modelo o poético escritor Victor Hugo, então vocês também podem encontrar por aí a referência a essa corrente como corrente hugoana, né, que exprime essa preocupação com a causa dos oprimidos, como em Os Miseráveis. A gente tem um filme, né, mais recente, um musical, né, que foi gravado mais recentemente. Eu estou falando mais recentemente porque existem outros, né? Outros projetos de Os Miseráveis, mas tem um mais recente que é muito bonito, muito belíssimo, belíssimo, e se eu não me engano até ganhou prêmio, eu acho até que foi de trilha sonora, não tenho certeza, tá, gente? Mas foi bastante premiado, e a fotografia é belíssima também, e vai tratar dessa perspectiva, assim, do oprimido, né?
de quem está vulnerável, né, de uma sociedade em que algumas pessoas estão numa condição de vulnerabilidade. Os Miseráveis vai falar sobre isso. A gente aqui em Brasília também, a gente montou um espetáculo, né, e estava também belíssimo, não sei se vocês viram, né, um musical também, ficou bem, bem bonito, inclusive com a participação de muitas crianças, né, estava lindo. Aquela escola de musicais, eu acho que é uma escola de musicais aqui de Brasília, né, de atores também. Bom, vale a pena assistir, vale a pena ler também a obra de Victor Hugo, tá? Eu acho que vocês devem conhecer também Victor Hugo de outras referências, né? Nós temos animações famosas também que fazem referência a obras de Victor Hugo, né? Ele é um escritor muito importante para este século XIX, né? E sobretudo porque vai iniciar essa perspectiva que sai de daquele egocentrismo do egocentrismo aristocrático do Lord Byron, né? Das questões humanitárias, as questões humanas e os conflitos ali abordados para questões humanitárias, maiores, sociais, tá? Ok. Aqui no Brasil, os principais representantes dessa corrente, dessa geração, são o Castro Alves e o Souza Andrade. Na verdade, a maior parte dos livros só vão falar de Castro Alves, né? E a maior parte também dos vestibulares, das provas, vão falar de Castro Alves. Mas o Souza Andrade, cada vez mais, ganha mais espaço na literatura. Ele foi mais ou menos descoberto, né? Um poeta que foi descoberto no modernismo. É um poeta que os nossos cancioneiros também, o Caetano Veloso, por exemplo, aliás, o Caetano Veloso tem um CD, né, que se chama O Livro, que é belíssimo, belíssimo, e tem poema tanto do Castro Alves quanto do Souza Andrade, né? No livro vocês têm várias referências a essa perspectiva humanitária, né? É bom ouvir, busquem na internet, porque é muito bonito mesmo. Inclusive o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, ele é declamado no livro pela Maria Bethânia, e o Carlinhos Brown e os seus companheiros de percussão fazem a parte, a percussão mesmo do poema, e é muito bonito, muito forte. As imagens se tornam ainda mais fortes com a vocalidade da Maria Bethânia e com as batidas tão fortes também do pessoal do Carlinhos Brown, né? E do Carlinhos Brown, né? Bom, seus principais temas são a defesa de causas humanitárias, como nós falamos ainda há pouco, a denúncia da escravidão e o amor erótico, que diz mais respeito ao Castro Alves. Tá? Quando a gente fala em amor erótico, claro que não é amor erótico pensando num erotismo lá do século XIX, né? O que seria esse erotismo do século XIX? A gente tem no romantismo, de uma forma geral, a gente tem a mulher sendo vista de forma, lembram-se, fantasmagórica, inacessível, virgem, não concreta, o amor não se concretiza, é platônico. Aqui em Castro Alves, a gente já começa a ver o corpo da mulher aparecer,
Essa mulher está viva e concretizada, né? Assim como o amor tem concretude, tá? Então, ou seja, já ganha uma dimensão mais realista. E nessa perspectiva, o Castro Alves se aproxima da estética seguinte, que é o realismo, né? Na verdade, tanto na perspectiva social, de trabalhar com temas mais sociais, quanto nessa perspectiva de ver o amor de forma um pouco menos idealizada, isso já vai se aproximando da próxima estética, que é o realismo, né? Que é uma perspectiva realista e não idealizada da pátria, da mulher, enfim, do humano, né? Bom, então esses poetas são poetas comprometidos com a causa abolicionista e com as causas republicanas, né? Com essa luta pela república, tá? É a chamada poesia social, a poesia de Castro Alves. E o Castro Alves ele vai ficar muito conhecido, né, como poeta dos escravos, porque ele realmente fica muito famoso por esses poemas que ele faz, em que ele critica, né, a escravidão. Tá? A poesia de Castro Alves é uma poesia grandiloquente. O que significa ser grandiloquente? É uma poesia muito intensa. Então, é uma poesia cheia de hipérboles, né? Cheia de metáforas, ou seja, bem alegórica, né? E é uma poesia que tem a finalidade de convencer o leitor ouvinte, né? De conquistar o leitor ouvinte, de mostrar ao leitor ouvinte, mas de forma bastante convincente, que a causa defendida é uma causa justa, né? Então, é aquela linguagem carregada, né? Muito carregada de emoção, mas não carregada de emoção para idealizar, carregada de emoção para mostrar o tanto que ela é grandiosa, o tanto que ela é intensa, tá? Então, sobretudo Castro Alves, ele sai de uma perspectiva nacionalista ufanista, né, que é um nacionalismo idealizado lá da primeira geração, sai de uma perspectiva de idealização amorosa, né, do romantismo genérico, para uma postura mais madura, uma postura mais crítica e, portanto, uma postura mais próxima à próxima geração, mais próxima da próxima ficou ruim, né? Mais próxima da geração seguinte, que é o realismo. Geração não, da escola literária seguinte, que é o realismo. Tá? Então, os temas trabalhados por Castro Alves são temas mais realistas, certo? Porque tratam de uma realidade mais social. Mas a linguagem utilizada por ele é uma linguagem muito romântica, que é essa linguagem grandiloquente, intensa, é uma linguagem cheia de paixão, a linguagem de Castro Alves. Tá? Bom, ele fez poesia lírica e social, tem alguns exemplos aqui, poesia épica e também poesia dramática, né, do gênero dramático, com Gonzaga e a Revolução de Minas. O Castro Alves ele não considera o amor como algo idealizado e inatingível, então aquela imagem da mulher pálida, gelada e fantasmagórica, ela vai ser substituída agora por uma imagem mais real da mulher, mais viva, né? Mais sensual, claro que pensando em sensualidade, o conceito de sensualidade para o século XIX, né? Essa mulher, então, ela é bela e perfeita, né? E real,
Claro que real entre aspas, né, gente? Ela é suavemente erótica. Real entre aspas, porque nada é real, né? Na literatura, na arte. Então, vamos ler um pouquinho, um trechinho aqui da poesia épica de Castro Alves. A gente tem aqui um pedacinho, um trechinho do Navio Negreiro. O Navio Negreiro, ele faz parte dessa obra aqui que eu cito, que é Os Escravos. Tanto o Navio Negreiro quanto Vozes da África, né, os poemas Navio Negreiro e Vozes da África fazem parte dessa obra, Os Escravos. Tá? E o Navio Negreiro, ele foi escrito, né, foi publicado, na verdade, em 1868, quer dizer, já havia no Brasil a lei Eusébio de Queiroz, se eu não me engano, né, que proibia o tráfico, né? Mas as pessoas negras aqui no Brasil ainda estavam em condição de escravidão. Tá? Mas mesmo assim o poeta se propõe, né, a fazer uma denúncia da escravidão e sobretudo uma denúncia desse transporte de negros para o Brasil, né, que é o tema do Navio Negreiro, né? Vocês vão ver que há aqui várias cenas, né, dos porões, né? Quer dizer, eu só trouxe um trecho para vocês, mas vocês vão ver aqui a cena dos porões dos navios negreiros, né? As imagens são imagens fortes, imagens de dor, né? Imagens de escravidão e de e de opressão, né? Vocês vão perceber isso. Esse trechinho que eu trouxe faz parte a parte 4. Eu trouxe um trechinho da parte 4 e um trechinho da parte 5 desse poema. O poema é longo, como eu disse há pouco, vale a pena ouvir Vale muito a pena ouvir a Maria Bethânia no CD O Livro, do Caetano Veloso, tá? Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala. E voam mais e mais, presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente. E da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Nessa parte 4, ele está descrevendo, né, como esses homens e essas mulheres estão nesses porões desses navios, né? Vocês observam aí, podem observar aí as correntes, a presença das correntes de sangue, de estalar do açoite, né? E ele observem que ele
ele compara essa imagem dos porões dos navios negreiros a um sonho dantesco, né? E aí ele mostra que sonho dantesco é esse, né? Que é um sonho de açoite, banhado em sangue, em dor, né? E aí ele vai descrevendo o movimento de dor e o movimento, inclusive, de escape desses açoites, né? Como uma dança, né? A dança do açoite dos marinheiros que batem nesses negros, né? Que estão ali, que foram tirados de suas famílias e que muitas famílias ali, que muitos deles e delas, inclusive, não falam a mesma língua porque não pertencem às mesmas etnias, né? E jogados, e os mesmos lugares em que comem são os lugares em que evacuam, e são os lugares em que dormem, e são os lugares em que adoecem, e às vezes adoecem e são jogados ao mar. Eu não sei se vocês viram aqueles 2 documentários que havia na lista do Paz o ano passado. Se não tiverem visto, vejam, né? 2 documentários que falam sobre os navios negreiros, né? Sobre essa vinda, né? Sobre o tráfico negreiro, né? Vale muito a pena ver e sobre a cultura afro-brasileira. Vale muito a pena ver esses 2 documentários, que vendo esses 2 documentários fica mais fácil de entender, inclusive, as imagens trazidas por Castro Alves aqui, né? Imagens de muita dor, né? Bom, e para falar tão intensamente dessa dor, nessa outra parte do poema, que é a parte 5, inicia a parte 5 aqui, ele apresenta uma série de imagens muito grandiosas, né? Porque grandiosa a dor, porque grandioso o sofrimento, né? Então, observem, é um tema social, um tema que já se aproxima da escola seguinte, que é o realismo, né? Que olha com maior objetividade, com maior realismo mesmo para o mundo, para a vida. Mas a linguagem utilizada é uma linguagem extremamente romântica, intensa, apaixonada, né? A linguagem do navio negreiro é uma linguagem de muita paixão. Vejam, Senhor Deus dos desgraçados, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. É uma estrofe muito intensa, muito forte. O poeta faz uso da apóstrofe, né? Logo no início do poema, Senhor Deus dos desgraçados, é o vocativo que a gente conhece na gramática, né? E aqui, como figura de linguagem, recurso estilístico, a gente chama de apóstrofe. Dizei-me vós, Senhor Deus, né? E aí ele usa uma série de imagens, né, muito grandiosas, a referência a céus, astros, noites, tempestade, imensidades, mares, tufão, é tudo muito forte, assim como é muito forte esse horror, o horror da escravidão, o horror desse sofrimento, porque passam essas pessoas que foram retiradas do seio das suas famílias, né? Foram separadas das suas famílias.
Então, é um poema de linguagem grandiloquente, e essa é a linguagem grandiloquente, intensa, forte, certo? Cheia de imagens grandiosas, tá bom? Vale muito a pena ouvir a Maria Bethânia, já falei umas 3, 4 vezes nessa aula, mas é porque realmente vale muito a pena. Mudando um pouco o tom, aliás, ainda não, né? Então, prenúncio de perspectiva crítica e da objetividade do realismo, mas, ao mesmo tempo, uma linguagem romântica, afinada com o projeto liberal do romantismo e bastante carregada emocionalmente, acabamos de falar, né? Então, é uma linguagem grandiosa, apaixonada, cheia de hipérboles, de espaços amplos, como o mar, o céu, o infinito, o deserto, né? Vocês vão ver isso muitas vezes nesse poema. Leiam este poema como um todo. Minha vontade era de ler ele todinho aqui, ou se não, de colocar a Maria Bethânia para vocês, tá? Mas mudando um pouco, vamos para um poema lírico. Vamos para o poema lírico, tá? Poesia lírica de Castro Alves, é assim que a gente encontra esse amor mais real, né? Ainda um pouco idealizado, mas mais real, essa mulher mais corporificada, tá? Vejam bem. Uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Quer dizer, a gente consegue visualizar o corpo dessa mulher numa rede, né? Estava aberta a janela, um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. Observe aí o apelo sensorial, né? Quer dizer, tem um erotismo nesse poema, né? Um brando erotismo, mas tem esse apelo às sensações, né? Aos sentidos, o cheiro, né? De uns jasmineiros galhos encurvados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Olha o tato, está tocando essa mulher, quer dizer, ela ganha uma dimensão maior de concretude, à medida que se fala no toque. Toque, é real, beijá-la. Era um quadro celeste, a cada fago, mesmo em sonhos a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava, quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. O movimento da rede, né, gente? O vai e vem, tá? Observaram isso? Dir-se-ia que naquele doce instante, olha aí o sensorial, né? Doce instante. É novamente uma sinestesia, né? Brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se, mas quando a via despeitada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Né? Chuva de pétalas que caem no corpo desta mulher. Né? Então, suavemente, a gente tem aqui já uma perspectiva de uma mulher real, né? Quase atingível, não é inatingível como se costuma observar no romantismo, mas também não tão real quanto nós vamos perceber no realismo e sobretudo no naturalismo, tá? Que são as estéticas que vem aí no final, vem por aí no final do século XIX, tá? Eu, fitando a cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor da minha vida. Flor é uma perspectiva mais real, né? A flor, ela é concreta, digamos assim, né? Então, tá dando concretude a esse corpo, tá? Então, a mulher é um ser corporificado que participa ativamente do envolvimento amoroso, né, de uma forma geral, no poema
na poesia de Castro Alves. O amor, uma experiência viável, mais concreta, capaz de trazer tanto a felicidade, o prazer, quanto a dor. E o que a gente observa aí? Um prenúncio do realismo, certo? Esqueci novamente de marcar o tempo, mas eu acho que eu acabei. Um beijo grande para vocês, um bom final de semana. Semana que vem a gente vai estudar a prosa, tá? Beijo para vocês, tá bom? Cuidem-se muito.